A pandemia do novo coronavírus alterou completamente a dinâmica das relações sociais e de consumo no Brasil. Teve impacto direto também na economia, com o aumento do desemprego. Mas, na contramão desse cenário, as contratações pelo regime intermitente fecharam o período entre janeiro e julho, com um saldo de 27.487 novas vagas. No container deste empresário, sorvete de diversos tipos. As delícias são vendidas todos os dias, mas aos finais de semana os pedidos se multiplicam. E para dar conta do recado, Diego contratou 2 funcionários que trabalham apenas aos sábados e domingos. A nossa demanda aos sábados e domingos chegam a ser 4 a 5 vezes maior do que a demanda que a gente tem na loja de terça a sexta-feira. Então isso permitiu que a gente tivesse mais flexibilidade com a nossa equipe, então a gente aumenta a equipe durante o final de semana para atender melhor os nossos clientes e durante a semana a gente mantém uma equipe mais enxuta, e isso permite que a gente tenha um custo mais interessante e mais competitivo. Os contratos destes 2 funcionários funcionam no modelo intermitente, ou seja, o funcionário não tem uma jornada de trabalho completa, mas sim flexível, de acordo com a necessidade da empresa. Esse contrato pode ser determinado por horas, meses ou dias. O trabalho intermitente foi instituído no Brasil com a aprovação da reforma trabalhista, em novembro de 2017. E, em meio à recessão provocada pela pandemia, essa flexibilidade enche os olhos dos empresários. Segundo dados do IBGE, desde o começo da pandemia, o Brasil fechou quase 9 milhões de postos de trabalho, tanto de carteira assinada quanto no mercado informal. Mas, na contramão desta tendência, de janeiro a julho deste ano, foram assinados quase 26.500 novos contratos intermitentes. Mas é bom lembrar que, mesmo não cumprindo a jornada de trabalho mensal completa, essas pessoas têm direitos garantidos. O contrato deve ser obrigatoriamente por escrito e deve conter o valor da remuneração da hora, não sendo possível a negociação do valor de hora a cada nova contratação. O valor da remuneração dessa modalidade deve ser pago ao fim da prestação do trabalho contratado, diferentemente da modalidade tradicional, que é pago mensalmente. O trabalhador tem direito a férias, 13º, repouso semanal, fundo de garantia, horas extras, recolhimentos previdenciários, e ele deve ter o seu contrato registrado na sua carteira de trabalho. Bom, e para falar mais sobre o assunto, eu converso agora com a advogada Carolene Gualda Beber. Muito obrigada pela participação. Boa tarde para a senhora. Boa tarde, é um prazer. Bom, nós acompanhamos na reportagem que esse modelo agora, parece que ele veio para ficar, ganhou força durante a pandemia, né? É uma jornada flexível, salário flexível também, mas é um modelo que realmente precisou se adequar nesse período excepcional? Isso, na verdade é um modelo que já existia, a gente tem ele desde a reforma trabalhista, final de 2017, mas que ele não ganhou muito corpo, né? Então não ficou muito popularizado, até porque os empresários temiam ainda a questão da validade desse tipo de contratação, né? Então, agora, nesse momento de pandemia, diante da necessidade de corte de custos e diante dessa necessidade tão grande de vagas de emprego, essa foi uma modalidade que vem ganhando espaço. Então, ela vem sendo mais popularizada nesse momento porque dá flexibilidade, tanto para o empregador de contratar só naquele momento que ele realmente precisa, que ele tem a necessidade, como para o trabalhador, de poder ter vários contratos. Então, ele pode prestar esse tipo de trabalho intermitente para várias empresas, não limita a um só empregador. Acaba sendo bom para ambos os lados. Agora, direitos e garantias previstos pela lei trabalhista, pela CLT, por exemplo, eles estão mantidos, mas adequados a esse regime excepcional. Exatamente, eles são adequados porque eles são proporcionais, né? O empregado recebe no final da prestação de serviço dele as verbas que ele receberia num contrato de trabalho normal, só que proporcionais ao período que ele trabalhou. Então, o 13º proporcional, recolhimentos previdenciários proporcionais, férias proporcionais, todas essas verbas são relativas ao período da prestação de trabalho dele. Então, o empresário precisa contratar esse trabalhador via CLT com a carteira assinada, não pode ser um contrato ali informal? Não, esse contrato de trabalho intermitente necessariamente deve haver um contrato, carteira assinada, contrato formal
por escrito, para que ali estejam previstas todas essas regras, né? O contrato intermitente, ele tem algumas regras que devem ser seguidas, como o período, o tempo que a empresa tem para chamar o empregado, para convocá-lo para esse trabalho, o tempo que o empregado tem para responder, porque ele pode ou não comparecer para trabalhar, então a empresa tem convocá-lo com 3 dias de antecedência e o empregado tem 1 dia para responder se ele vai comparecer a essa convocação ou não, sendo livre o comparecimento, não é nenhuma infração. Então, por isso até que possibilita que ele preste serviço para mais de uma empresa, e tudo isso documentado. Não é um modelo novo, né? A senhora explicou que ele foi instituído pela reforma trabalhista, mas como vem sendo adotado com maior frequência agora, quais os cuidados que a senhora recomenda para ambas as partes? Porque às vezes nem os empresários, nem os trabalhadores sabem direito como é que funciona, né? É um modelo, digamos assim, que tem sido usado agora, as pessoas estão meio que aprendendo, às vezes o empresário tem medo de fazer algo fora da lei, o trabalhador exige algo que ele não tem direito. Exato. Na verdade, eu acho que o ponto principal é que isso seja formalizado. Então, eu acho que a regra principal, e que é uma segurança para os dois lados, é que o contrato seja por escrito e que ali no contrato estejam as regras. Então, é preciso observar o mínimo, o salário que é garantido é o mínimo, pelo menos, né, proporcional. Então, aquele empregado, ele vai receber, pelo tempo que ele trabalhou, o valor proporcional pelo menos ao salário mínimo ou o salário de um outro empregado que exerce a mesma atividade nessa empresa. Então, essas regras têm que estar escritas, né? A questão do tempo também, que eu comentei, com relação à convocação. Então, todas essas regrinhas devem estar no contrato e, estando um contrato formalizado, é uma segurança para as duas partes. Realmente é um tipo de contratação que vem se popularizando e aumentou a questão da popularidade dele agora, justamente pela necessidade e pela adequação dele ao momento que estamos vivendo, né? Os empresários estão agora em um momento difícil, sem poder gastar muito, e aproveitam essa possibilidade para efetivamente gastar com a contratação só naquele período em que ele realmente precisa, né? Então, o contrato de trabalho intermitente foi uma solução para esse momento. Quais são as mudanças mais significativas nas relações trabalhistas, né? Em outros âmbitos, né? Em home office, além de contrato intermitente, enfim, o que mudou de março para cá? Nossa, muita coisa vem mudando, né? A pandemia, na verdade, esse momento de março para cá, vai deixar uma marca importante nas relações de trabalho. Uma delas, como você mesmo mencionou, e eu acredito que seja uma das maiores, é a questão do home office, né? Do teletrabalho. E esse é um ponto que amplamente vem sendo utilizado pelas empresas, pelos empregados, e vem se popularizando. Era uma modalidade de trabalho que não era muito comum no Brasil, apenas algumas empresas de tecnologia, algumas multinacionais utilizavam, porque havia ainda uma certa resistência, né? E nesse momento de pandemia, o que se viu é que os empregados acabavam trabalhando até mais do que o normal, então o rendimento era muito bom e isso veio para ficar. Então, muitas empresas agora estão tornando o home office ou o teletrabalho efetivo para elas, né, para aqueles empregados. Então, já fazendo muita contratação na modalidade de home office. Então, o home office, o teletrabalho, o contrato de trabalho temporário, que também a gente vê que vem sendo utilizado nesse momento e que as empresas estão começando a retomar suas atividades. Então, essas modalidades que deixam uma flexibilidade maior é o que vem ganhando mais adeptos. Então, eu acho que a questão da flexibilidade, sem dúvida alguma, vai ser o maior legado desse momento que a gente passou desse ano de 2020. Doutora Carolém Gualda Beber, muito obrigada pelas suas explicações, especialista em Direito do Trabalho. Boa tarde mais uma vez. Muito obrigada, boa tarde.